Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar você poderosamente e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos passando por aqui para deixar a segunda parte deste assunto chamado morte. Falaremos agora um pouquinho, de forma clara, objetiva e direta, que possamos entender esse assunto e não ficarmos com dúvidas, Pois a dúvida nos gera morte. Pois bem, este assunto, agora morte eterna, ou que a Bíblia chama de segunda morte, eu quero ler em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Diz as Sagradas Escrituras: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, e aos fornicadores, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pois bem, então a morte eterna, ou a segunda morte, ela começa com a morte espiritual. Quando, por volta da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo, então Paulo diz que todos pecaram e, portanto, estamos destituídos da glória de Deus, separados, estamos mortos espiritualmente. Para isso, o homem precisa aceitar Jesus. Se ele não aceita Jesus, se ele não aceita o plano de salvação que Deus ele tem para a humanidade, ele continua morto espiritualmente falando e, por final, ele enfrentará a morte eterna. Como falei no outro vídeo, a morte espiritual ela tem solução. Porém, a morte eterna, ou a morte que a Bíblia chama de segunda morte, não tem solução. Não há solução para a segunda morte. Por quê? Veja bem, aqui ainda em Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo de número 14, 20, 14 e 15, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então veja bem, todos os que não são achados escritos no livro da vida, todos vão para lá. A pergunta que se faz é simples e objetiva. Os que se salvam são todos aqueles que são achados escritos no livro da vida. Os que não se salvam são todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Pois bem, a Bíblia diz também em Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número, louvado seja Deus, 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Certo? Apocalipse, capítulo de número 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É bom lembrar que após a primeira ressurreição, então haverá o milênio. Então aqui todos são sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus. Vale a pena
nós ressaltar aqui que todos aqueles que não foram encontrados, achados no livro da vida, então sofrerão o dano da segunda morte. Então, meus queridos e meus amados, fiquemos firmes com Jesus, porque somente através do ato do Calvário é que nós podemos então obter a nossa salvação assegurada no Senhor Jesus. Sendo assim, a segunda morte não terá, não faz parte da nossa vida. Aqueles que estão assegurados em Deus, em Cristo Jesus, não existe segunda morte com Ele. O que existe é paraíso com Deus. O que existe é vida eterna com Deus. É o que nós acabamos de ler aqui. Eu vou até repetir, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Pois bem, a segunda morte só existe para aqueles que desobedeceram seu Criador, que não aceitaram Jesus, continuaram na sua vida de escravidão de pecados, nas suas iniquidades. Agora eles vão enfrentar o dano da segunda morte. Deus possa abençoar você e a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que você se livre do lago de fogo, que foi preparado para Satanás e seus anjos, mas infelizmente a Bíblia diz que todas as nações que se esquecem de Deus também vão para lá. Meus queridos, se esta palavra foi bênção na sua vida, esclarecedora, deixa aí o seu joinha, eu gostei, que Deus possa ricamente abençoar você, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus.